Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Pedimos a você que assiste esse vídeo e acompanhe o nosso canal, que se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe nossos vídeos, ajude as pessoas a ter autoconhecimento de si mesma, porque conhecer o Espiritismo é se conhecer, porque somos todos espíritos e com isso teremos uma sociedade mais equilibrada. No rodapé do nosso vídeo você vai encontrar o nosso número do Pix e nos ajude na manutenção das nossas obras assistenciais, dos trabalhos que nós temos na nossa casa e na manutenção da nossa casa espírita, e dentro da sua possibilidade. E também na nossa comunidade do WhatsApp tem muito tema espírita para você, muita biografia, muitos assuntos espíritas do seu interesse, que gosta de estudar a doutrina espírita. O nosso contato para a nossa comunidade do WhatsApp é o contato 13 98130 8408. Se inscreva no nosso canal, nos ajude a divulgar a doutrina dos espíritos e peça aos amigos para se inscreverem também. Hoje falaremos sobre o seguinte tema, mas antes deixa eu dar um aviso. Nós estamos auxiliando no patrocínio de uma peça de teatro aqui no município de Praia Grande, que será a peça Abigail, Paulo e Estevão. Os ingressos estão sendo vendidos até o dia 15 com descontos na nossa casa. E também estamos fazendo uma rifa de um par de ingressos também na nossa casa. Então, se antecipe, não deixe para a última hora, tem poucos ingressos disponíveis e você pode adquirir seus ingressos com desconto para não pagar o valor cheio na bilheteria. Pense nisso, nos ajude, colabore e divulgue os eventos espíritas da nossa cidade e da nossa região. Hoje falaremos sobre o seguinte tema: regressão. Fazer ou não fazer? Se nós viemos com o esquecimento do passado, e Jesus nos ensina isso, a doutrina espírita nos explica sobre isso, é claro que é para evitar eu ter consciência ou conhecimento de encarnações passadas. No mundo espiritual, nas obras de André Luiz e em outras comunicações espíritas que nós temos na nossa casa espírita, em outros lugares, na literatura espírita também nós estudamos, nós verificamos que os desencarnados, para eles lembrarem da última encarnação, é preciso que eles tenham uma autorização prévia daqueles que estão o assistindo, que estão lhe dando assistência, porque senão há um desequilíbrio. Imagina você saber que você foi o causador da destruição moral, intelectual, financeira ou até causador de diversos suicídios por sua má conduta em encarnação passada. Você teria estrutura para viver isso nessa encarnação? Você teria estrutura para se manter equilibrado, poder dormir tranquilo, ter paz, conseguir progredir e ter uma vida saudável nessa encarnação, sabendo do que você fez de terrível? E se você soubesse que você abusou e prejudicou uma pessoa que hoje mora com você na sua casa, que você a violentou no passado, que você abusou da sua confiança em você, você teria paz e tranquilidade para conviver com essa pessoa no dia a dia? Você teria paz e autonomia intelectual e moral para estar em paz com a sua consciência? Por isso a regressão é uma coisa que o Espiritismo evita, a não ser em último caso. Por isso é necessário, se eu vou fazer uma regressão, buscar um médico ligado à Associação Médico Espírita, que ele vai chegar como psiquiatra naquele ponto específico do meu trauma, para curar o meu trauma que me atrapalha nessa encarnação atual. Se eu quero fazer isso, né? Então o psiquiatra vai naquela situação e vai voltando à existência passada, à memória passada, para aquele ponto onde ocorreu o trauma.
Os demais assuntos, quem eu fui, quem deixei de ser, se eu fui alguma coisa, se eu não fui, isso não interessa. Porque muita gente tem aquela fantasia absurda. Ah, eu fui rei, eu fui príncipe. Ninguém foi bandido, ninguém foi prostituta, ninguém foi presidiário, ninguém foi um assassino terrível, cruel, ninguém foi um ditador sanguinário. Todo mundo foi bonzinho. Ora, vamos parar de sonhar, gente. Vamos botar os pés no chão, ter responsabilidade na nossa existência, maturidade espiritual. Por isso nós não devemos buscar saber o que aconteceu no passado. Se o esquecimento do passado foi nos dado, é para nós usarmos ele a nosso favor. Porque senão nós seríamos um espírito em desequilíbrio. Um espírito que não tem condição de estrutura emocional nessa existência. Será que ele tem que ter conhecimento daquilo que ele foi de terrível em encarnação passada? Será que ele tem consciência para se equilibrar, saber que alguém que mora com ele foi sua vítima em qualquer situação? Então, nós temos que ter essa consciência do esquecimento do passado a nosso favor. E parar de ficar vasculhando coisas que não têm sentido na nossa evolução atual. É claro que quando nós nos tornarmos um espírito puro, um espírito que não precisa mais reencarnar, nós vamos ter plena consciência de todas as nossas existências. Mas com isso vamos estar maduros espiritualmente, vamos estar alicerçados moralmente, e com isso não vamos nos desequilibrar. Agora, quem vive de fantasia vai buscando coisas fantasiosas no dia a dia. E como está cheio de vigarista por aí, vai ser vítima dos vigaristas. Mas não porque impõe a eles, mas porque eles gostam de ser vítima. Pessoa que gosta de buscar vidas passadas por gostar simplesmente e não por uma necessidade de problemas emocionais e espirituais que o afetam nessa encarnação, como traumas e qualquer outra situação que o impede de andar normalmente na sociedade, essa pessoa ela está pedindo para ser enganada, está pedindo para ser vítima de embusteiros. Então não tem que reclamar de nada. Porque se nós temos, como o Chico Xavier nos fala, né? A fé no, o Emmanuel nos fala, a fé no futuro e a certeza do dever cumprido, não importa o que aconteceu. E Chico Xavier nos fala que nós não podemos mudar o passado, mas podemos começar agora e fazer um novo futuro. Então o passado já passou. Esquece, não é momento de lembrar o passado. E os espíritos puros, eles só se lembram do passado com o único intuito deles não julgarem aqueles que estão caminhando na evolução. Não é para eles, porque eles são pessoas importantes, pessoas extraordinárias. Não é isso. O objetivo do espírito puro, ter consciência de todas as suas anteriores encarnações, é para que ele, quando for socorrer, como no caso de Jesus, veio nos socorrer aqui, nós espíritos ainda em formação, não nos julgar. É isso. Porque eles têm plena consciência que passaram por todo o trâmite evolutivo, moral e intelectual, e que faz com que eles prejudiquem as pessoas. Quantas pessoas fizeram chorar, quantas pessoas prejudicaram, mas quando nós evoluímos, quando nós crescemos, nós temos consciência de que a dor que causamos aos outros, podemos reparar hoje. E é importante que nós tenhamos essa consciência. Porque é claro que cada um de nós errou, cada um de nós cometeu crimes que nós chamaríamos de horrendos, mas na época nós não tínhamos o esclarecimento, não tínhamos o conhecimento, não tínhamos o discernimento necessário para a nossa evolução. Por isso a importância de nós termos consciência de melhor evoluir cada vez mais, esquecer o passado, parar com essa fantasia de regressão, com essa fantasia de voltar a existências passadas. Isso não tem nada a ver com a gente. O que nós fizemos poderia ser alguma coisa, vamos supor assim, não só coisas ruins, mas coisas boas também. Você teria equilíbrio emocional de saber que você foi um herói? Você teria um equilíbrio emocional sem se envaidecer, sabendo que você ajudou muitas pessoas?
Você teria um equilíbrio emocional, sem arrogância, sem prepotência, saber que você socorreu ou que você foi exemplo em encarnações passadas para outras pessoas que lhe seguem? Aquela imagem da encarnação passada? Ou claro que não. Então, tanto para o mal como para o bem, se eu souber o que eu fiz em encarnação passada, vai impedir a minha evolução espiritual atual. Vai me atrapalhar na evolução espiritual atual. E com isso eu não vou prosseguir, eu não vou seguir, eu não vou ter paz, eu não vou ter conhecimento e consciência suficiente que me faça crescer, que me faça evoluir e ter paz. Por isso eu preciso esquecer o passado, esquecer as situações de encarnações passadas e também dessa encarnação. Porque eu não estou preparado para toda a bagagem negativa ou positiva que vier ao meu encontro. Por isso, Jesus nos ensina, dai com a mão direita que a esquerda não saiba. Por quê? Para nós nos envaidecermos. Porque se eu fico sabendo, se eu tenho consciência, se eu me lembro de todo o bem que eu fiz, eu vou ser uma pessoa extremamente arrogante, prepotente e vaidosa. Isso vai atrapalhar meu processo evolutivo. E se eu lembro de todo o mal que eu fiz, até mesmo nessa encarnação, eu vou me penalizar o tempo todo, me flagelar o tempo todo, e não consigo evoluir, não consigo crescer. Então eu tenho que esquecer o passado, deixar o passado de lado e ter consciência cada vez mais de que minha existência depende do meu agora, preparando para o futuro. Porque é daqui para frente. O passado já passou. O que eu fiz, se não dá para reparar agora, na próxima encarnação eu reparo. Nas futuras encarnações eu reparo. Se não der para eu reparar agora o que eu tenho que reparar, é claro que mais tarde eu vou estar pronto, mais maduro, para reparar aquele mal que eu pratiquei. Então eu preciso ter essa disciplina mental de não querer voltar ao passado. Não me interessa quem eu fui. E pode ter certeza de uma coisa, para nós que estudamos a doutrina espírita, nós somos hoje melhor do que éramos ontem. Então, se eu tenho consciência de que hoje eu faço algumas coisas que não são boas, imagina o que eu faria na encarnação passada, ou nas existências passadas. Então é bom não saber, né? Porque ninguém foi santo na encarnação passada e agora volta sendo delinquente. Não existe retrocesso. Há uma evolução moral constante, a não ser que eu fosse um santo do pau oco, né? Aquele santo de mentirinha, que aparentemente era uma coisa, mas no fundo praticava o mal, fazia o mal, como muitas pessoas, hoje em dia até endeusadas por alguém, por alguns, são, né? Você tem lugares que endeusam ditadores, né? Tem lugares que endeusam torturadores. Aqui mesmo no nosso país, né? Quantas pessoas não saem com a camiseta com todo orgulho do Che Guevara? Um assassino de homossexuais, assassino de ciganos, assassino de pessoas de qualquer etnia que não fosse ligada à sua ideologia socialista. Mas as pessoas endeusam essa pessoa, né? Então, esses espíritos, claro que vão retornar na condição moral que eles estavam anteriormente, independentemente de serem endeusados por alguns. E aí eu vou crescendo, vou evoluindo, vou tendo consciência da minha existência e vou tendo cada vez mais paz e tranquilidade. Eu não preciso buscar o quem eu fui no passado. Eu preciso saber quem eu sou no presente. E daqui para frente, fazer o meu melhor. Fazer com que eu cresça cada vez mais, fazer com que eu evolua cada vez mais, fazer com que eu cresça moral e intelectualmente cada vez mais, deixando essa âncora que me prende na evolução para trás. Não adianta eu saber que eu prejudiquei as pessoas e ficar me flagelando por isso. Isso não é evolução. A evolução o que é? Nós aprendemos isso no livro Céu e Inferno. A evolução o que é? Eu ter consciência plena do meu erro, me arrepender sinceramente desse erro e partir para a reparação. Não adianta eu apenas ficar me lamentando dos erros que eu pratiquei. Não adianta eu apenas ficar me lamentando das pessoas que eu prejudiquei. Eu preciso reparar. É como o trabalhador da casa espírita,
que alguns acham que estão fazendo um trabalho maravilhoso de altruísmo, de bondade para o seu semelhante. Então nada, estão reparando os erros que cometeram. Nós somos enfermos conscientes. E ao sermos enfermos conscientes, nós temos consciência de todo o mal que praticamos, de todas as injúrias que levantamos e estamos reparando agora, para o bem. Se não podemos reparar com as pessoas que prejudicamos, que possamos reparar mentalizando essas pessoas através da caridade que fazemos ao próximo agora, que damos assistência agora. Então não há necessidade de nós buscarmos saber quem nós fomos anteriormente. Isso é para fantasia, isso é para quem gosta de ser enganado, e é para quem gosta de ser ludibriado por aí. Agora, uma pessoa séria, centrada, ela tem que saber que ela tem que viver a existência dela atual plantando para o futuro, fazendo coisas para o futuro, para o seu crescimento moral, para o seu crescimento intelectual e com isso buscando o auxílio ao próximo, ao ser útil ao seu semelhante, ser útil às pessoas que a envolvem e ser útil à sociedade, como coautores das obras de Deus que todos nós somos. E quando eu sei que eu sou coautor das obras de Deus, é claro que eu vou fazendo o meu melhor em tudo que eu quiser. Então, eu vou assumir um trabalho remunerado ou um trabalho voluntário, eu vou dar o melhor de mim. É disciplina, é ética, é moral, é contentamento, é alegria de servir, é ser o Bob Esponja da vida. Você viu aquele desenho do Bob Esponja? Aquela esponja amarela? A felicidade que ele tem em trabalhar, né? Para o Siriqueijo, que é o dono do restaurante Siri Cascudo lá, e junto com o Lula Molusco. Então, esse prazer de servir. O Siri Cascudo chega para ele, olha, tem mais serviço. Opa, que bom, agora vou varrer o chão, opa, agora vou ficar no caixa, agora vou fazer os hambúrgueres, não sei o quê. Esse é o prazer que nós temos que ter em ser útil, em servir. E essa está a verdadeira paz no coração, como nós falamos na palestra da manhã, dos tratamentos aos animais, né? As pessoas que tomam remédio, as pessoas que se intoxicam de remédio, muitas delas, algumas são realmente necessários esses remédios, mas a grande maioria delas, se elas fizessem a caridade, se elas fizessem o bem, se elas tivessem o amor de servir ao seu semelhante, elas deixariam de lado 99% dos remédios que tomam. Elas teriam paz, tranquilidade, harmonia, dormiriam bem, porque estariam com a sua consciência tranquila e o seu corpo cansado de servir o próximo, mas a mente alegre por ter sido produtivo. É isso que nós falamos e o tempo todo convidamos as pessoas que frequentam a nossa casa ou que querem frequentar a nossa casa que venham participar das atividades sociais que nós temos aqui. Nós temos trabalhos voluntários de ensinar as pessoas a fazer tricô, crochê, qualquer trabalho manual, e você que sabe qualquer trabalho manual, tanto para homens como para mulher, se junte a nós, seja um voluntário da nossa casa, ajude as outras pessoas a não depender mais de ninguém. E com isso você vai se sentir bem melhor. Nós temos a separação das tampinhas de plástico, que nós com isso arrecadamos cesta básica para ajudar aqueles menos favorecidos, que nós damos assistência dentro de uma seleta análise de que realmente a pessoa precisa, porque nós não jogamos doação fora, porque cada centavo doado é um suor pingado do rosto de quem doou. Então nós temos que ter responsabilidade ao fazer a intermediação do patrimônio e da doação do outro e valorizar aquela doação e doar realmente para quem precisa, para quem é útil, para quem realmente está querendo se reerguer, quem realmente está querendo se melhorar. Então nós vamos melhorando cada vez mais a nossa jornada, vamos vivendo cada vez melhor no mundo de paz e de harmonia e a nossa consciência cada vez mais tranquila, deixando de lado o que aconteceu no passado recente. Quantas vezes nós fizemos coisas erradas nessa encarnação? Desde a adolescência, a infância,
Na infância nem tanto, mas fizemos traquinagem, mas não foi coisa com vontade de, às vezes, prejudicar alguém, ou até mesmo na ignorância, prejudicamos com gravidade as pessoas, mas da adolescência até a maturidade, quantas pessoas nós não prejudicamos, quantos lares, quantas amizades nós não podemos ter desfeito com um comentário, com uma fofoca. Quantas pessoas nós não deixamos marcadas por um comentário infeliz, porque nós não estávamos bem conosco mesmo, e ao querer abafar essa falta de felicidade interior nossa, nós usamos o outro como um bode expiatório e acabamos com a moral dessa pessoa, vizinho, colega de trabalho, pessoas da família, porque é claro que eu elevando a situação negativa dele, a minha situação negativa fica escondida abaixo do tapete, mas uma hora essa situação negativa se levanta, porque o tapete não aguenta esconder tanta porcaria. Então é importante que nós temos essa consciência de que nós fazendo o trabalho voluntário já é mais de 90% da remissão dos nossos pecados, vamos falar assim. Porque pecar é errar o alvo. A palavra original do pecar, né, que vem do grego, é errar o alvo. E nós erramos o alvo quando não fazemos o bem, quando fazemos coisas ilícitas, quando promovemos as situações negativas na vida dos outros, quando prejudicamos os nossos semelhantes, estamos errando o alvo. Por isso nós temos que ter cada vez mais a consciência de que quanto mais caridade eu faço, mais o meu passado fica corrigido. Porque é como se falava das energias. E antigamente, na época do apóstolo Paulo, não tinha como falar de energia. Mas ele fala, o bem que eu faço apaga uma multidão de pecados. O que quer dizer? Quando eu faço mal para alguém, eu, espírito, que sou uma bola de luz, eu emito no meu campo vibratório, na minha aura, uma energia negativa. Uma energia ruim, que fica vibrando em torno de mim. Aí quando eu faço o bem, quando eu ajudo o meu semelhante, essa energia negativa que eu fiz e que gira em torno de mim, ela é substituída por uma energia positiva. Então, é isso que ele queria falar. O bem que eu faço apaga a multidão de pecados. Então, aquela energia negativa que eu tinha em torno de mim é substituída por uma energia positiva. Quando eu pratico o bem, quando eu ajudo o meu semelhante, quando eu sou útil à sociedade, quando eu sou útil à vida. Então, não adianta a gente ficar em casa remoendo o passado. Ah, eu me arrependo, e daí? O que você faz para mudar isso? Ah, eu me arrependo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tá, mas você não pode ajudar os outros? Você não pode vir na casa espírita, se juntar com os trabalhadores dessa casa? Não precisa trabalhar na parte mediúnica, porque inclusive para trabalhar na parte mediúnica na nossa casa, há uma seleção muito rigorosa para isso. Né? As pessoas têm que estar bem afinadas com o grupo e têm que estar bem tranquilas entre si. Não é todos que fazem o estudo com a gente, que é o estudo da Revista Espírita, que tem a parte prática e a parte teórica, que vão trabalhar na casa. Porque elas precisam demonstrar como é que está seu equilíbrio emocional, como é que está seu engajamento com a casa, como é que está sua disciplina mental e moral, e aí nós vamos convidando a pessoa a participar dos trabalhos da casa. Mas há tantas outras atividades para fazer, tantas outras coisas que podem, devem, serão criadas na nossa casa a favor do nosso semelhante. Então, só vive no ostracismo e na solidão e na dor quem quer. Aquele que quer servir, aquele que quer ser útil, aquele que quer ter uma vida voltada para o bem, apagando o pecado que aconteceu no passado, apagando a energia negativa que ele criou no passado, as portas estão abertas. É só querer. E não adianta eu ficar em casa reclamando da vida, me arrependendo. Eu tenho que agir. Então eu tenho que aproveitar a oportunidade que a Casa Espírita me dá, e essa casa dá muita oportunidade para muita gente, de me recompor com a energia que eu criei, me recompor com o universo. Porque quando eu estou
no meu egoísmo, no meu egocentrismo, e aquela energia negativa que eu criei parada pelo mal que eu fiz ao outro, o universo vai todo estar na mesma faixa de sintonia. Os encarnados, os desencarnados, as situações vão todas ser atraídas para mim, porque a minha vibração vai gerar ondas, e essas ondas vão atrair ondas semelhantes para mim. Agora, se eu mudo esse campo magnético em torno de mim, que é a aura, com pensamentos positivos, com atitudes positivas, é claro que os desencarnados, encarnados e as situações serão positivas, porque eu estou criando o ambiente para isso. Então, eu tenho que aproveitar a oportunidade de ser útil e não ficar pensando em regressão de saber quem eu fui. Não interessa. Que você tivesse sido um príncipe, que você tivesse sido um presidiário, um ladrão, um assassino. Qual a diferença para você nessa encarnação? Isso vai mudar o que na sua vida? Nada. Só vai fazer ou você ser vaidoso, ou você ser completamente arrasado moralmente pelo mal que você praticou. Não muda nada. Então, para que eu vou buscar querer saber quem eu fui no passado, se nós temos o esquecimento do passado justamente para nós podermos caminhar para frente e sem ficar olhando pelo retrovisor da vida? Então, não há necessidade de eu buscar a regressão, a não ser em casos específicos, que a pessoa tem fobias, tem alguma síndrome, isso prejudica ela no dia a dia, que nem o meu caso. Eu tenho pânico, eu não ando em banco de trás de carro. Mas isso não me faz eu ter a mínima vontade de fazer regressão, que talvez pudesse curar. Mas eu prefiro passar assim com essa situação, porque é uma coisa minha, que eu sei que eu preciso reaver isso moralmente, na prática do bem, na prática de fazer o bem ao próximo. E com isso essa ansiedade vai ficar por essa encarnação e nas próximas talvez não terem mais. Agora, aquele que acha que a sua fobia, seu trauma está o atrapalhando de alguma maneira, aí sim procura um médico específico, ligado principalmente à AME, da Associação Médico Espírita do seu estado, e lá procura o psiquiatra e fala que você precisa fazer uma regressão. E ele vai fazer aquela regressão naquele ponto que você precisa para se libertar do trauma. Agora, fazer regressão por regressão, só por curiosidade, isso não tem nada a ver com a gente. Com os espíritas sérios, espíritas que estudam, espíritas que querem uma evolução maior, porque nós sabemos que não estamos prontos para sabermos quem nós fomos. Não estamos prontos para sabermos o que nós fizemos na encarnação passada, nas encarnações passadas, mas nós estamos preparados para plantar hoje e saber que iremos colher amanhã, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. E se nós temos a consciência disso, nós sabemos que as atribulações da nossa existência na encarnação atual já é o suficiente para nos mostrar o que nós fizemos na encarnação passada. É só ter a fé raciocinada. A fé cega nos exclui, nos coloca como coitadinho, mas a fé raciocinada fala, peraí, eu estou passando por isso porque eu fiz aquilo outro. Não tem outra sintonia nisso. Não tem outra explicação. Então eu vou sabendo que eu não sou vítima da vida, que eu sou herdeiro de mim mesmo. E se eu estou passando por uma situação, ou é para aprendizado, para que eu me mude em alguma situação, ou é para me reparar o erro que eu cometi no passado. É uma dessas duas coisas. Se eu sei disso, eu não vou ficar sofrendo. Então não me interessa saber o que eu fiz. Não me interessa saber quem prejudiquei. Porque o que me interessa é saber o que eu vou fazer agora. É não prejudicar mais ninguém. Ou tentar prejudicar o menos possível. Porque, é claro, ainda estamos no mundo de provas e expiações. E todos que estão no mundo de provas e expiações não têm condição ainda moral e intelectual de dizer que está na santidade. Que evoluiu, que é um espírito puro. E que não vai prejudicar mais ninguém. Isso é mentira. Isso é enganação. Porque, na verdade, vamos prejudicar ainda vamos tratar mal alguém, ainda vamos prejudicar os outros, mas bem menos do que faríamos nós se não tivéssemos a consciência
bem menos se não tivéssemos a consciência de nos conhecer, do autoconhecimento, de saber que nós somos herdeiros de nós mesmos e que nós o que fazemos agora iremos colher na manhã seguinte. Por isso a gente pede para as pessoas, não façam regressão a menos que seja extremamente importante para a sua saúde ou para o seu convívio social, profissional e geral, né? É claro que se o meu trabalho, minha profissão me exigisse que eu viajasse de avião, que eu viajasse em lugares fechados, de trem, que eu viajasse, fizesse longas viagens, é claro que eu ia precisar procurar uma regressão, porque eu não consigo ficar em lugar fechado e muito menos no banco de trás de carro. Mas se eu tenho essa disponibilidade do meu trabalho não ser esse, né? Que o meu trabalho é corretora de seguros e eu trabalho no centro espírita, porque a gente chega aqui no centro espírita 9, 10 horas da manhã e vai embora às 8 da noite, de segunda a domingo, então é claro que eu estou tranquilo. Isso não está me atrapalhando. É uma coisa ou outra que eu incomodo alguém porque eu preciso ir no banco da frente. Mas isso não vai fazer com que minha vida mude. Não vai alterar a minha vida profissional, familiar, sentimental ou amorosa. Não mexe em nada nisso. Então, para mim, não me incomoda. Agora, se está incomodando, aí sim, procure um médico da Associação Médico Espírita e faça a sua regressão, apesar da doutrina espírita não recomendar. Porque a cada um acabe o seu mal. Nós temos que ter condição de nos levar, sempre a cada dia, de nos evoluir a cada instante e buscarmos auxílios drásticos apenas em situações drásticas. E não ficar fantasiando, buscando charlatões por aí, querendo saber quem eu fui no passado, se eu fui uma princesa, se eu fui um príncipe. Isso não tem lógica. Se todo mundo fosse príncipe, todo mundo fosse rei, quem seriam os súditos? Não haveria súdito, porque só tem rei, só tem príncipe, só tem princesa. Só tem família da corte, não tem subalternos? Ninguém limpou o chão do castelo? Ora, vamos parar de sonhar, gente, e botar o pé no chão. E a fé raciocinada é que nos traz a razão, nos traz a consciência cada vez mais de evoluirmos e seguirmos o nosso caminho em paz. Por isso, pense nisso e não faça a regressão, a não ser que seja casos extremos na sua vida. Se inscreva no nosso canal, peça aos amigos para se inscreverem no nosso canal, curta, compartilhe nossos vídeos, ajude muito mais pessoas a ter consciência de si mesmo, tendo consciência da doutrina espírita. Participe da nossa comunidade no WhatsApp, o nosso contato é o 13 981308408. Compre os ingressos do Teatro Espírita, que já estão esgotados praticamente. Tem poucos ingressos aqui na nossa casa. E você pode comprar com descontos ainda. E participe das atividades da nossa casa no dia a dia. Agora nós vamos fazer uma oração e depois nós vamos fazer a magnetização da água e depois todos os presentes vão para o tratamento de magnetismo, que poucas pessoas sabem o que é o tratamento da cura pelas mãos, que Kardec sempre fez e colocou isso em toda a codificação espírita. Todos os 20 livros de Kardec que praticamente falam de magnetismo e magnetizador. E é importante que nós, na nossa casa espírita, nós tenhamos esse trabalho no dia a dia. Então vamos mentalizar Jesus, os espíritos amigos e rogar aos benfeitores que estejam ao nosso lado, onde quer que estejamos, nos amparando, nos auxiliando, nos protegendo, nos iluminando e nos intuindo para o bem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus Cristo.